Sejam bem-vindos, estamos a dar início a mais um episódio do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. E hoje falamos disso mesmo, de investimentos, de filosofia de investimento. Vamos ao início de tudo, porquê poupar, porquê investir, investir em quê, que estratégias e princípios devemos ter. Eu sou o Paulo Ferreira e hoje temos connosco a Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos, e a Pamela Macedo, analista sénior da Casa de Investimentos. Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Emília, Pamela, bem-vindas mais uma vez. Vamos então dar aqui o pontapé de saída ao nosso episódio. Emília, a Casa de Investimentos foi fundada precisamente a olhar para uma determinada estratégia de investimento. Qual foi a motivação para a criação da Casa de Investimentos? Olá, Paulo, olá. A ideia de criar a casa foi um pouco no regresso a Portugal, depois de ter trabalhado quase 15 anos fora de Portugal, em consultoria, a dar formação nas principais praças financeiras mundiais. Foi exatamente criar uma gestora de patrimónios independente que pudesse fazer com o dinheiro das pessoas aquilo que eu gostava que fizessem com o meu, se os lugares fossem trocados. E isto tem tudo uma origem num livro que me foi oferecido em 2004, depois de ter terminado uma formação num dos grandes bancos mundiais. Era o dia do meu aniversário e o professor com quem eu trabalhava ofereceu-me um livro chamado Buffettology, da Mary Buffett, a ex-nora de Buffett, e do David Clark. E o livro basicamente mostrava como é que o Buffett investia, como é que selecionava os negócios, e aquilo fez logo todo sentido para mim desde o primeiro momento. Portanto, desse livro vem muito a convicção de que devemos privilegiar o investimento em ações e que isto faz sentido se o fizermos a longo prazo, porque no curto prazo pode ser arriscado, obviamente. Claro, é uma das características desta classe de ativos. Exatamente. Claro. E por isso a ideia era criar uma empresa independente, focada no longo prazo. Quando diz independente dos grupos financeiros, por exemplo. Independente dos grupos financeiros e que não tem outro tipo de negócios que adiciona conflitos. Por exemplo, o negócio de corretagem, porque quantas mais transações fizer, melhor é para a instituição financeira. Ou então o negócio, por exemplo, de banca de investimento, porque ao terem grandes empresas e colocarem a dívida ou produtos dessas grandes empresas, claro que os vão vender aos seus clientes. Obviamente que criam muitos conflitos de interesse. E depois é ter a filosofia certa, e a filosofia certa é dizer: não é fácil construir riqueza a longo prazo se não o fizermos de forma consistente. Portanto, quando nós olhamos para a filosofia de investimento do Sr. Warren Buffett, nós estamos a falar do seguinte. Ainda recentemente vi um vídeo dele que ele dizia: ficar rico é mesmo muito simples, é de deixarmos de olhar para ações como papel, ou como a olhar para a cotação no dia-a-dia e passarmos a olhar para uma fatia de uma empresa, para um negócio, para um bocadinho do negócio. Do qual passam a ser donos. Do qual passam a ser donos e que lhes dá direito a uma parte dos lucros que a empresa gerará ao longo dos anos. Portanto, é simples. E para mim o que fazia sentido, eu tinha trabalhado na banca em Portugal, trabalhei no Banco Português do Atlântico, quando comecei a trabalhar ainda estava a fazer gestão de empresas. Que entretanto foi incorporado, para quem não sabe, no BCP há muitos anos. Para quem não sabe, claro. Exatamente, portanto já são 3 décadas de mercados financeiros e na verdade eu percebia, quando trabalhei na banca, que a maior parte das pessoas não sabia, mesmo quem estava nos balcões, não sabia o que era investir em ações. Ia-se agora a uma privatização e comprava-se agora umas ações porque estavam a subir, mas as pessoas não sabiam. Portanto, sabendo desta dificuldade da literacia financeira ser muito reduzida e de que as pessoas olhavam para ações como uma coisa muito arriscada, era uma coisa para especuladores, o objetivo foi sempre, desde o primeiro momento, aliar à criação da Casa de Investimentos a ideia de transmitir conhecimento, até porque isso estava inerente à fundação da casa, que vem a partir de um livro, àquilo que foi grande parte da minha vida, que foi exatamente ensinar e fazer esta formação em grandes bancos mundiais, e portanto era a ideia de transmitir conhecimento, fazer uma comunicação transparente com os clientes, porque
para nós é essencial. Se os nossos clientes perceberem na Casa de Investimentos aquilo que estamos a fazer, é muito mais fácil darem-nos o tempo e terem paciência para esperar pelos resultados. Para por isso fez todo sentido. Para que eles próprios também tomem as decisões mais informadas, se quisermos. Para que tomem decisões mais informadas, para que percebam que o mercado faz recuos, para que percebam que estar a ir adicionando sempre que têm disponíveis valores para investir, que faz todo sentido, que não se consegue adivinhar o mercado no dia a dia, mas que se fizermos consistentemente e se formos aplicando o dinheiro naquilo que são alguns dos negócios do mundo de que vamos falar, faz sentido, porque vão ter, obviamente, um rendimento muito melhor do que se o deixarem numa conta ou num depósito a prazo ou numa conta à ordem, ou se o colocarem num produto, seja ele qual for, que está investido muitas vezes em obrigações, em papel comercial, não percebem o risco, não percebem o que é, nem sabem muitas vezes o que é. E nós o que pretendemos é que os nossos clientes tenham conhecimento, passar-lhes essa informação para eles poderem ver que nós fazemos o trabalho, todo o nosso trabalho é feito no melhor interesse deles. E isso foi o que me cativou desde o primeiro momento. Aliás, o Buffett diz muitas vezes isso, é que infelizmente tem passado grande parte da vida dele a ensinar e poucos aprendem, mas que não desiste de fazer. E acho que é importante fazermos isso. Mas nós notamos, obviamente, que é fundamental passar este conhecimento às pessoas para nós. E como é que surge o nome Casa? Que é um nome antigo, tradicional, de alguma maneira? Ou remete pelo menos para isso? Remete, mas também tem a ver um pouco com a ideia de ter trabalhado no Banco Português do Atlântico. Eu entrei para o banco há muitos anos e no primeiro mês fazíamos um curso de integração de 5 dias em que nos falavam do que era o banco, a história do banco, como é que o banco funcionava. E a história do banco, o banco foi fundado por Sr. Cupertino de Miranda, que era de Vila Nova de Famalicão, foi fundado no Porto, antes de ser Banco Português do Atlântico, era Casa Bancária. E tendo eu esta coisa em mente e lembrar-me, a palavra casa para mim significa o sítio onde eu me sinto confortável, onde eu me sinto segura. E o que nós quisemos e queremos criar para os nossos clientes é mesmo a segurança e o conforto de perceberem o que estamos a fazer, que estão bem connosco e que estamos preocupados em adicionar-lhes valor a longo prazo e que o faremos. E por isso a casa é mesmo isso, é o sítio onde nós nos sentimos seguros, confortáveis, onde nos sentimos protegidos. E basicamente a palavra casa de investimentos é a casa. E então com essa inspiração escolheram a escolha de serem investidores, como se chamam, em valor? Foi uma escolha óbvia para vocês? Para nós foi óbvio porque, antes de mais, vem da história do Buffett, é investidor em valor. Investir em valor, basicamente, é comprar ativos de grande qualidade, é investir em empresas de grande qualidade, em bons negócios mundiais, que tenham fundamentos económicos soberbos, balanços sólidos, que tenham vantagens competitivas, que é isso que lhes permite gerar muitos lucros, que tenham boas equipas de gestão e que nós temos que comprar a preços sensatos. Ou seja, nós temos que pagar um pouco menos do que aquilo que vamos receber no valor da empresa em que estamos a investir. E por isso fazia todo sentido. E depois, ao estudarmos mais, a partir deste livro, obviamente eu conhecia a história do Buffett, mas a partir deste livro e de como não era assim tão difícil fazer, é estudar as empresas em profundidade, fui procurar mais coisas, saber mais e estudar, e este é um trabalho que nós fazemos, que a equipe de investimentos faz todos os dias. O trabalho da equipe de investimentos é exatamente isso, é estudar, é ler vastamente, é ver o que fazem grandes investidores, é estudar negócios, é ver por onde vai o mundo para poder escolher bem para os clientes. E, na verdade, a história de grandes investidores em valor não se lhes conhecem escândalos não associados, não é? Aquilo que nós vimos ao longo, com as grandes multas pagas ao Departamento de Justiça americano, que foram mais de 340 bilhões, entre 2008 e 2018, isto não aconteceu com investidores em valor, não há histórias destas. E isso para nós também é muito importante, porque, a questão de da facto, reputação. A reputação é muito difícil de construir, mas é fácil de destruir. E, portanto, a filosofia também tem esse aspecto. E esta é uma filosofia que está assente, como já disse, em ações, que são o tal ativo que quem não conhece pode associar a risco mais elevado. Porquê investir em ações, então? A ideia, eu sempre fui muito favorável a investir em ações. Eu comecei a trabalhar no banco, tinha 22 anos,
e o meu primeiro dinheiro investi em ações, e ações inclusivamente do próprio BPA. E para mim fazia todo sentido comprar ações, porque eu sou filha de 2 pequenos comerciantes que tinham apenas a instrução primária e que, efetivamente, nós somos 6 filhos, nascidos em 7 anos, só conseguiram dar-nos a todos a possibilidade de ir para a universidade porque tinham um pequeno negócio a partir do qual tinham não só um pequeno salário, mas tinham os lucros do negócio, a partir do qual nos educaram e nos deram todas as condições para nós estudarmos, e ensinaram-nos 2 coisas: a importância do trabalho e o valor da poupança. E, portanto, a partir daqui, a ideia de se poder investir em negócios, de se criar negócios, os negócios é que geram riqueza. E depois, basicamente, também uma grande parte do que fiz, também em estudos académicos, na tese de mestrado, eu não apresentei a tese de doutoramento, embora tivesse a fazer doutoramento. Muito daquilo que está mais do que demonstrado, há muitos estudos que mostram que as ações foram a melhor classe de ativos que remunerou o capital ao longo dos últimos mais de 100 anos. Portanto, nós temos hoje o privilégio do conhecimento, da mesma maneira que hoje não tiramos um dente sem uma anestesia. É natural que hoje, quando vamos investir ou fazer alguma coisa, podemos fazê-la com o privilégio do conhecimento acumulado da história. Em 1950, as pessoas não sabiam, ou em 1970, que as ações, de forma consistente, independentemente da geografia, são a classe mais rentável. Portanto, nós depois temos que ver como é que vamos fazer, qual é a estratégia que faz com que os resultados sejam consistentes. Se nós investimos à sorte, se nós não dermos tempo ao investimento, se não formos de facto cuidadosos como fazemos o nosso investimento e não tivermos um horizonte de tempo para estar investido, não sabendo escolher, obviamente que investir em ações pode ser arriscado. Mas se o fizermos, e o Sr. Buffett e uma série de bons exemplos no mundo demonstram, se o fizermos com uma estratégia de longo prazo, se o fizermos com uma filosofia de valor, se o fizermos repetidamente de forma consistente, não há dúvida de que investir em ações é a melhor classe de ativos para estar. Roger E. Bottom, da Universidade de Yale, o trabalho de um dos maiores historiadores nesta área, especialistas em mercados financeiros, que é o professor Elroy Dimson, com o livro O Triunfo dos Otimistas, está mais do que documentado e é por todo o mundo, inclusivamente tem numa atualização desse trabalho, o livro é de 2002, mas numa atualização em 2017 incluem também Portugal, em que demonstram que mesmo em Portugal foi a melhor classe de ativos, apesar de ter havido tantos desastres. Seguramente as obrigações foi o pior já desde 1900 para investir em Portugal. E estão mais associados a produtos sem risco ou de baixo risco. E estão, claro, porque nos ensinam mal. Claro. Nos ensinam mal. Há pouca informação, de facto, sobre isso. E porquê que não há mais pessoas, então, a fazer isto? Pamela? Eu acho que é uma questão super pertinente e que, quando olhamos para a indústria financeira tende a complicar o que deveria ser simples. E isto acontece a vários níveis. Acontece, em primeiro lugar, a forma como a indústria financeira padroniza os investidores, porque quer simplificar o seu trabalho e quer resultados rápidos, ou seja, padroniza o perfil do investidor consoante é mais conservador ou mais agressivo e depois vende-lhe uma solução rápida e com base nesse perfil. Mas muitas vezes essa solução não é aquilo que o investidor precisa e é uma coisa que está feita para proteger o banco ou a instituição financeira em questão. Depois isto acontece também a outro nível, que é a nível da gestão de ativos nestas grandes instituições, nos bancos. Muitas vezes o investidor, o fund manager, não quer correr o risco de ter uma performance diferente do mercado. E isto tem tudo a ver com o temperamento e os incentivos. As instituições financeiras grandes estão muito focadas, muitas vezes estão focadas no curto prazo e não querem não têm a capacidade de aceitar que no curto prazo as coisas podem ser difíceis e pode haver volatilidade. Porque há sempre altos e baixos nos mercados, como é evidente. E acabam por construir carteiras de ações com muitas empresas, demasiadas empresas, sobre as quais sabem muito pouco, porque é impossível acompanhar 500 empresas diferentes, e estas carteiras acabam por ser muito semelhantes ao índice.
E lá está, é uma questão de incentivos, porque os gestores destas carteiras não querem assumir o risco de, no curto prazo, ter uma performance diferente da do índice. Porque eles próprios são avaliados com base nesse curto prazo, isto Exato. é, a performance deles, Sim. e muitas Claro, vezes têm incentivos e prémios, claro, associados a essa performance trimestral, muitas vezes semestral, anual. Sim. E por aí fora, claro. Ou seja, porque é que não há mais pessoas a fazer isto? Eu acho que o problema é um problema de incentivos, é um problema de alinhamento de interesses, e depois é um problema de temperamento, porque ser investidor em valor requer um temperamento adequado e requer um pensamento a longo prazo. E até o Warren Buffett diz isto, mas ser investidor em valor é um trabalho para a vida toda, e é um trabalho de constante aprendizagem, e as pessoas que investem desta forma têm que ter vontade de aprender e têm que ter a capacidade de perceber que, por exemplo, eu hoje sou investidor em valor, mas eu sei que daqui a 10, 20, 30 anos o tempo está a meu favor, porque eu daqui a 10, 30 anos eu vou ter vivido muito mais e estou sempre a aprender alguma coisa nova. E é por isso que o Warren Buffett diz que isto é o melhor trabalho do mundo, porque estamos sempre a aprender algo novo, e isto não acaba com a idade, é uma coisa que podemos fazer para sempre. Emília, o que é que significa então ser um investidor em valor? Basicamente, acho que a Pamela acabou por definir muito bem o que é o investidor em valor, o que é que procura. O investidor em valor procura basicamente, antes de mais, reduzir ao mínimo o risco. E este é um ponto essencial e que muitas vezes os investidores não têm, os aforradores não sabem a diferença entre volatilidade e risco. O risco é a probabilidade de perda permanente de capital e volatilidade é a variação de preço. E, de facto, as pessoas podem correr um risco enorme a emprestar dinheiro a alguém. Vou dar um exemplo. Há um artigo recente que está a mostrar que o fundo PIMCO de obrigações do Tesouro Americano de cupom zero a 25 anos e mais está a perder mais de 60%. Ou seja, disseram àqueles investidores, como dizem, como o sistema financeiro de uma forma geral diz às pessoas que investirem em obrigações é mais seguro. Porquê? Porque uma obrigação é nós estamos a emprestar dinheiro a alguém, uma empresa, um governo, emite uma dívida, nós estamos a subscrever aquela dívida que nos vai pagar um juro determinado ao longo do tempo e que, no final do prazo desse empréstimo, nos devolve o dinheiro de volta. Ora, mas pode devolver ou não, depende da qualidade do pagador. Claro. Mas a certeza para as pessoas de que é naquela data e que é aquele valor percentual, 2 ou 3, para mim já chega, porque até não é mau. É mau. Hoje é muito mau. O professor Abel Mateus escreveu um artigo, agora estes dias, para o Observador, que explica isto de uma forma magistral. Estamos no início de outubro a gravar, só para dar referência temporal. Exatamente. E está muitíssimo bem, é muito claro e vale a pena ler. E mostra às pessoas que hoje temos a inflação a 5,3% ou 5,4%, qualquer investimento abaixo disto, qualquer ativo que vamos subscrever a 3, 4, 5 ou 10 anos, que paga menos que isto, nós estamos a perder dinheiro todos os anos. E, de facto, há uma classe apenas que ganha dinheiro face à inflação, que são as ações. Portanto, isto é um ponto relevante. Mas as ações, se nós as compararmos em mercado, se nós decidíssemos chegar a uma empresa que não está cotada e dizer, olha, eu quero ser acionista, compro 10% da empresa ou 20%, não tem cotação, a pessoa vai-se embora descansado porque confia naquele gestor e vai embora descansado e acha que não tem risco. Tem risco de negócio, mas não olha para aquilo como não vai haver cotação no dia seguinte, não vai tremer no dia seguinte, não vai ficar preocupado no dia seguinte. O problema é que isto são empresas que cotam todos os dias e, às vezes, o mercado está com um sentimento positivo e sobe, muitas vezes está negativo e cai. Há muitas notícias todos os dias, há toda uma indústria à volta disto, de comentadores, de mídia, de tudo, de analistas, etc., claro, que vivem de portagens. Aliás, os lucros dos bancos, dos grandes bancos, trimestralmente, nota-se quando o trimestre não é bom em termos de trading, porque tem um impacto enorme. Portanto, o que é que a indústria faz? A indústria tenta fomentar todos os dias, compra e venda, põe em causa o que era certo. Portanto, a ideia de nós termos uma filosofia clara, que estabelece o processo de tomada de decisões e os princípios, o conjunto de axiomas pelos quais nós devemos reger, é fundamental e é isso que a Casa faz. E, portanto, ser investidor em valor é um pouco isso, é dizer assim, nós
sabemos que é esta a classe que melhor privilegia o capital. No curto prazo não temos ideia do que pode acontecer ao mercado financeiro. Tudo pode acontecer de um momento para o outro. E quando alguém diz aos investidores que consegue prever e que lá para o fim do ano isto fica mais claro, ou setembro é sempre um mês negativo, maio é que é bom, esqueçam isso porque ninguém adivinha. Aliás, os bancos que vão começar agora a fazer as previsões para o próximo ano, mas é só esperar um mês para ver que eles estão errados. Portanto, é ignorar isso porque isso não faz sentido. Um empresário que tem uma boa empresa e que está todos os dias preocupado em ter a melhor equipa de gestão, em proporcionar bons produtos ou serviços para os seus clientes, está a ganhar dinheiro todos os dias. E por isso a nossa preocupação é mostrar exatamente isto. É que ser investidor em valor é procurar investir em negócios de excelente qualidade, porque a qualidade é que nos reduz o risco. Por isso é que o investidor em valor tem a grande preocupação de minimizar o risco, de que não haja perda permanente de capital. A volatilidade até pode ser nossa amiga. Variar o mercado é ótimo, porque se tivermos mais dinheiro para trazer, podemos investir mais. Mas ao comum das pessoas, isto dá medo. Porquê? Porque não têm um histórico consistente a investir, porque a banca lhes destruiu patrimónios, porque muita coisa correu mal. E, sobretudo, no nosso pequeno mercado, em Portugal, muita coisa correu mal. O sistema financeiro destruiu imenso dinheiro, destruiu uma imensidão, um estoque de capital enorme às pessoas. Portanto, para elas, para a maior parte delas, mesmo para pessoas muito abastadas e para pessoas que criaram negócios excepcionais, acreditar em negócio ou num portfólio de 25 a 30 empresas, nós, por vezes, temos a necessidade de... Temos muita dificuldade em passar isto. Exatamente. É preciso explicar muito bem. É preciso explicar muito bem e as pessoas dizem assim, mas estes tipos estão em Braga, mas estes tipos estão em Braga e eles sabem. Ou seja, também há esse estigma que é uma coisa engraçada, também há esse estigma. Hoje em dia é a mesma coisa, não é? Estar em Braga ou estar em Praga ou em Nova Iorque. E nós temos a sorte de ter, de facto, eu acho que é a filosofia certa e ter conseguido atrair uma equipa extremamente capaz e uma equipa de investimentos que está em Braga, mas podia estar em Tóquio, em Nova Iorque, em Londres, Paris, noutro sítio qualquer, porque têm qualidade para estar em qualquer lado e eles todos o sabem. Mas eu acho que o que é fundamental é mesmo isto, é este espírito de dizer assim, da mesma forma que quando abrimos uma empresa, criamos um negócio, temos que nos certificar se ele pode prosperar, se tem condições de se diferenciar, se tem condições de proporcionar um serviço ou um produto que as pessoas precisam, que têm um propósito de existir perante os clientes e o conseguem fazer com eficiência e dando valor ao cliente, como eu acho que nós damos aos nossos, têm qualidade para prosperar no tempo. E isso é o princípio de um investidor em valor. Agora, não estamos a investir numa empresa que não está cotada, estamos, por sorte, a investir numa empresa como a Google, como a Microsoft, como a Visa, como a Mastercard. Estamos a investir num conjunto de negócios absolutamente extraordinários que, de tempos a tempos, por causa do pessimismo, alguém nos vende mais barato do que aquilo que eles valem. E é isso que nós gostamos de aproveitar. Eu acho que isso é um ponto super importante e que, efetivamente, um investidor em valor olha para o mercado como algo que o serve. Ou seja, nós somos investidores em negócios e o mercado existe para nos servir. O que é que isto quer dizer? Nós acordamos todos os dias e olhamos para o mercado e nós não temos que tomar nós não temos que fazer nada. Ou seja, nós só precisamos de tomar uma decisão de compra ou venda se o mercado nos favorecer a longo prazo. E esta é a vantagem de ser investidor em valor, é esta ideia do investimento a longo prazo. Não nos preocupam as cotações de curto prazo e não somos obrigados a tomar uma decisão com base no que o mercado está ou não a fazer. Com uma vantagem muito grande. É que se nós fôssemos donos de uma fração de um negócio, de uma parte do negócio que não está cotado, podíamos nos demorar muito tempo a arranjar alguém para comprar aquela parte do nosso negócio se o sócio que lá está connosco não quisesse. Mas aqui não. Tem imensa liquidez e nós podemos vender a todo momento. E isso, para a maior parte dos investidores, ao invés de ser uma grande vantagem, porque está ali, como disse a Pamela, para nos servir, porque nós podemos comprar ou não comprar se o preço for bom para comprar, ou vender se nos pagarem uma exorbitância pela ação que temos. Mas, de facto, é esta questão, o facto de haver muita liquidez impele as pessoas a fazer alguma coisa, mas no investimento, como dizia o Bogle, na maior parte das coisas diz-se na vida, rapaz, não estejas quieto, faz qualquer coisa. No investimento é ao contrário.
Portanto, vocês não faças qualquer coisa, está quieto. Não se sentem obrigados a fazer um trading regular. Não, de maneira nenhuma. A transacionar por transacionar em função das pequenas flutuações do mercado. Acho que outro ponto importante e que tem a ver com a questão que colocou há bocado, porque é que não há mais pessoas a fazer isto? É a questão do temperamento e da disciplina. Exato, é preciso ter estômago, se quiserem, para isso. Não? Como a Emília disse, ter uma filosofia é como ter um guião, e temos um conjunto de princípios que procuramos seguir. E isto traz disciplina e garante que é muito fácil, com o temperamento errado, ir a correr, quando as coisas estão a correr menos bem no curto prazo, ou o mercado está a cair, ir à procura de soluções rápidas e desviar do caminho e ir à procura de algo, um easy win, algo que nos melhora a rentabilidade no curto prazo. Mas isso é extremamente perigoso, porque se a filosofia for bem implementada e se seguirmos os princípios que queremos seguir, é muito pouco provável que essa performance de curto prazo, porque o mercado está mais preocupado ou ansioso com alguma notícia que tenha saído, isso não quer dizer que os negócios em que estamos investidos tenham algum problema fundamental. É puramente a questão da liquidez e do mercado, de ser um conjunto de pessoas com emoções muito fortes. E a maior parte não sabe o que está a fazer e outros têm as intenções erradas. Sim. Claro, e há estudos sobre isso, sobre a psicologia de massas de alguma maneira, o efeito manada e por aí fora. Está mais que estudado. Ou seja, a filosofia é a estrela polar. Exato. É a estrela polar. Exato. E portanto é preciso também ter esse temperamento adequado, isto é, o foco no longo prazo tem que se manter independentemente das variações de curto prazo. E como é que se identifica o tal valor nesta lógica de investimento? Como é que vocês veem onde é que está aquilo que vocês consideram o valor? Como a Emília disse, a filosofia de investimento acaba por ser a nossa estrela polar. E o processo de investimento acaba por ser um mapa que nos ajuda a guiar a nossa análise que fazemos de cada empresa. E efetivamente o que nós fazemos é muito simples e não é complicado. Nós simplesmente procuramos as chamadas máquinas de criar riqueza e máquinas de compor valor, e isto são negócios que têm vantagens competitivas, que têm bons gestores, que são capazes e honestos por trás a tomar decisões diárias e que têm oportunidades para reinvestir os lucros para criar ainda mais crescimento e riqueza futura. Ou seja, um negócio excepcional reúne principalmente 3 componentes. Tem uma vantagem competitiva que o diferencia da concorrência. E que, no fundo, são barreiras à entrada de outros concorrentes. Tem uma equipa de gestão focada no longo prazo e que toma decisões de alocação de capital muito sensatas e que criam valor para os acionistas. E tem oportunidades para reinvestir os lucros que cria. E, por último, estes negócios têm que ter balanços fortes, porque isto traz estabilidade e traz oportunidades em períodos de crise. Por exemplo, durante o Covid, negócios que tinham balanços, por exemplo, podemos pegar no exemplo da LVMH, que é um título que temos em carteira, que tem um balanço muito forte. O grupo da Louis Vuitton. Exato, o grupo da Louis Vuitton teve a oportunidade de aproveitar a crise da pandemia para comprar a Tiffany's e fortalecer o seu portfólio de marcas para o longo prazo. E, efetivamente, o conjunto destas características, a vantagem competitiva, boas equipas de gestão, balanços fortes, oportunidades de crescimento, acabam por ser a nossa margem de segurança no investimento que, como a Emília bem disse, reduz a possibilidade de perda permanente de capital ao investir nestes negócios. Portanto, esses são os pilares essenciais que transformam aquilo que é um negócio de valor num negócio excepcional, segundo a vossa filosofia, a vossa matriz. Muitas vezes falam da importância também de ter uma margem de segurança no investimento. O que é isto? O que é que significa este termo? O que é que significa para vocês? Eu acho que é um conceito bastante interessante e que tem uma história por trás que vale a pena falar sobre isso. Ou seja, há um investidor, o pai do investimento em valor é o Benjamin Graham. E o Warren Buffett inicialmente aprendeu a investir seguindo os princípios do Benjamin Graham. E a história que vou contar segue um bocadinho a evolução do que é o investimento em valor, porque inicialmente, na altura do Benjamin Graham, o investimento em valor e o conceito de margem de segurança consistia em comprar negócios quando estes transacionavam o preço era menor do que poderíamos comprar todos os ativos físicos que estavam no balanço destas empresas. E na altura vivíamos em tempos em que
a economia estava muito ligada a ativos físicos, ou seja, as empresas tinham fábricas, tinham edifícios, Tinham terras, claro. Exatamente. Exato. Ou seja, o investidor em valor muitas vezes só tinha acesso ao balanço da empresa, fazia um cálculo de quanto é que achava que valiam os ativos desta empresa, e se o preço do mercado fosse menor do que o preço dos ativos, comprava um negócio e esperava que acontecesse alguma coisa para esse gap entre o valor intrínseco e o valor de mercado fechasse. Foi assim que começou o investimento em valor, e é aqui que surge o conceito de margem de segurança. Mas este conceito evoluiu, ou seja, a disciplina de investir em valor e o conceito de margem de segurança evoluíram ao longo do tempo. E hoje em dia vivemos numa economia em que os ativos intangíveis são muito mais preponderantes e mais importantes, ou seja, vivemos num mundo em que as empresas têm patentes ou desenvolveram tecnologia, claro, têm marcas, são ativos intangíveis e não ativos físicos. Ou seja, o balanço de uma empresa torna-se um bocadinho menos importante quando se analisa o valor. Claro que é importante ver se a empresa tem dívida e qual é a saúde financeira daquela empresa, mas os cash flows da empresa tornam-se muito mais importantes para determinar quanto é que esta empresa vale no futuro. É menos objetivo olhar só para os ativos tangíveis, exatamente, como era antigamente, sim, porque hoje, sei lá, quanto é que vale uma marca como a Coca-Cola? É um valor que exatamente, vale muitos milhões, seguramente, sim, não é? Mas entramos numa área um pouco subjetiva, exato, da avaliação. Ou seja, hoje em dia o conceito de margem de segurança está muito mais ligado à permanência e à durabilidade do negócio, que tem a ver com a sustentabilidade das vantagens competitivas da empresa, a sustentabilidade e a relevância da marca, quanto tempo é que estas patentes ou uma tecnologia proprietária, como é o caso da Google, conseguem perdurar, e muito menos sobre ser um desconto face ao valor intrínseco da empresa. É muito quase contabilística, não é? Uma coisa quase contabilística. Exatamente, por isso é que se fala muito no capitalismo sem capital, porque estes são ativos intangíveis e dos quais é mais difícil avaliar. Claro, não há uma existência física e um valor de mercado facilmente atribuível, exatamente, como um terreno, uma casa, uma fábrica, por aí fora. Sendo esta a filosofia, depois chegamos aqui a um ponto que é, então, ok, e a Pamela há pouco, com alguma modéstia, eu acho que ela disse que isto era fácil, o que fazem é fácil. Não será assim tão fácil, digo eu, porque depois chegamos ao ponto como é que se encontram então estes negócios, não é? Entre milhares de títulos cotados, estamos sempre a falar de ações cotadas, como é que desses milhares, como é que se chega a uma carteira mais reduzida, de algumas dezenas? Sim. Aqui eu acho que ser investidor em valor acaba por ser um privilégio, porque ao tentarmos encontrar as melhores empresas do mundo e ao dizermos a priori nós só queremos investir nos melhores negócios, automaticamente isso leva-nos a excluir um monte de empresas que existem nos mercados globais. Ou seja, nós procuramos empresas que tenham balanços fortes, como já referimos, ou seja, nós não gostamos de empresas que tenham balanços alavancados e que utilizem dívida para financiar o seu crescimento. É isso, já agora balanços fortes é basicamente ativos face à dívida, com uma grande proporção face à dívida, sim, ou pouca dívida em termos exato, claro. pouca dívida e balanços saudáveis, empresas que não precisem de emitir ações nem dívida para financiar o seu próprio crescimento. São empresas que geram muito cash flow e que com esse cash flow conseguem reinvestir para fazer o negócio crescer. Gostamos de empresas que tenham retornos sobre o capital investido bastante elevados, e isto normalmente é um sinal que a empresa tem uma vantagem competitiva. E o que é que quer dizer um retorno sobre o capital investido? É efetivamente quando uma empresa torna uma decisão de investir, quer continuar a expandir o seu negócio. Por exemplo, imaginemos a Zara. A Zara, para crescer, precisa de abrir novas lojas e precisa de produzir roupa, para ter inventário para pôr naquela loja para vender aos consumidores. Isto é o invested capital, é o investimento que a empresa tem que fazer. E o retorno sobre o capital investido calcula de forma muito simples o lucro que a empresa tem sobre os investimentos que fez. E isso mostra-nos se é uma empresa rentável ou não e se é uma empresa que tem vantagens competitivas. Por último, gostamos de empresas que tenham um bom track record de crescer os lucros de forma sustentável. Ou seja, estas métricas financeiras reduzem significativamente o número de empresas para as quais consideraríamos olhar. E, naturalmente, estas condições financeiras acabam por nos levar a excluir vários setores, como é o caso de seguradoras, porque são negócios muito complexos e que muitas vezes não conseguimos compreender. Muitos riscos também. Sim.
indústrias como o petróleo e gás, porque são indústrias muito comoditizadas e que dependem muito, o seu destino depende muito do preço desse ativo. Comoditizadas são empresas que, no fundo, produzem matérias-primas que são transacionadas em mercados e que têm uma cotação. Efetivamente, o que é um produto comoditizado? É um produto que, se eu escolher o A ou o B, é exatamente igual. Indiferenciados. Ou seja, essa empresa não há diferenciação do produto. Por isso não pode cobrar mais por ele, sim. E terá sempre margens mais baixas Exatamente. e retornos nos capitais investidos mais baixos. Sim. E a indústria energética é um pouco Sim. igual. E mesmo esta moda dos últimos anos, e é bom, eu sou bastante ecologista e planto muitas árvores, mas é bom de facto que haja estes investimentos, mas é uma indústria que não é rentável ainda e que tem retornos. Aliás, nós fizemos este estudo na casa e que tem retornos nos capitais investidos na casa dos 3%, 4%. E que normalmente transacionam também com preços um bocadinho extravagantes. Curiosamente, vínhamos hoje a falar exatamente nisso, eu e a Pamela, é que muitos dos fundos que foram criados com critérios ESG nos últimos tempos, mais de 300 fundos a nível mundial acabaram, porque de facto a banca, a indústria financeira gosta muito de criar modas e criou-se também uma moda à volta disto. Nós não temos que investir numa moda, nós temos que ser objetivos e analisar que rentabilidade, que segurança é que nos dá ter aquele ativo. Nós investimos para quê? Para ter o capital dos clientes seguro e uma rentabilidade adequada. Sim. Portanto, obviamente, para nós é importante os níveis de rentabilidade que o negócio consegue. Ou seja, estes filtros acabam por reduzir muito o nosso universo investível. Geográficos, setores de atividade que não vão, de alguma maneira. Saúde financeira e métricas financeiras da empresa. Claro, a questão da capitalização bolsista, isto é o total do valor da empresa em cada momento no mercado. Sim, queremos investir em empresas com bastante liquidez para ser fácil cuja transação seja que significa que podemos comprar ou vender uma ação sem ter um impacto no preço daquele título. Ou seja, isto, com estes filtros todos acabamos por ter um universo investível que é bastante gerível e o nosso objetivo ao longo do tempo é ir conhecendo todos estes negócios e termos um conhecimento aprofundado daquilo que são negócios excepcionais que fazem parte deste universo investível em valor. Mas isto não é uma fórmula científica, ou seja, não é que só correr um filtro e escolher 20 empresas e comprá-las. Não, é preciso estudar os negócios. Uma macro no Excel fazia isso. Não. Claro. É preciso perder muito tempo a estudar os negócios, é preciso acompanhá-los durante muito tempo. Cultura. Exato, perceber porque é que o negócio evoluiu da forma como evoluiu, como é que funciona um ambiente competitivo, qual é a história da equipa de gestão, e este conhecimento simplesmente vai aumentando à medida que vamos acompanhando estes negócios durante muitos anos. E depois outras fontes de ideias acabam por surgir, ou seja, ser investidor em valor é ser um aluno para a vida, porque nós temos que estar constantemente a ler, a ouvir podcasts, a ler livros, e temos que ter uma curiosidade intelectual muito grande para irmos é um processo de constante aprendizagem, ou seja, não há uma fórmula mágica para encontrar boas ideias e nós nem precisamos ter muitas nós ao longo da nossa vida não vamos ter muitas boas ideias, vamos ter poucas e é sobre ter a capacidade de agir quando tivermos a certeza que aquilo que vamos fazer é a decisão correta. Isto é fundamental porque efetivamente o nosso sucesso como gestores de dinheiro deve ser medido, é exatamente o que nos faz ser bem-sucedidos, é o número de anos muitas vezes que permanecemos investidos numa empresa. Então, porquê vender? Subiu 40 ou 50 ou 100 ou 200 e tal %, como é o caso de um título que temos em carteira, a Nvidia, que está a subir mais de 200% este ano. Para nós, se de facto continua a manter a tentação as seria vender, talvez. Sim, para a maior parte da indústria, sim. Para nós é manter o peso na carteira, no valor que é razoável e que o risco está dentro do risco que nós queremos correr. E estamos a falar um pouco do temperamento do investidor, que estamos falámos há pouco. Estamos a falar muito do temperamento do investidor, mas lá está, mas para isso o investidor tem que saber o que vale, e é mais difícil que um investidor que não faz isto todos os dias, que não tem a quantidade de informação que nós temos, que não tem o treino, que o consiga fazer individualmente. Por isso, obviamente, é natural. Claro. Ou seja, os pilares os 3 pilares há pouco acabam por minimizar os erros. E acho que isso, quando se fala de compor retornos a longo prazo, minimizar os erros acaba por ser a coisa mais importante. Claro.
E essa avaliação dos pilares é aquilo que vos leva a ter que estudar permanentemente para avaliar de facto as vantagens competitivas e comparativas que a empresa tem, a qualidade da equipa de gestão e o potencial de crescimento, muitas vezes em setores que são altamente inovadores, sei lá, o setor tecnológico, ou outros setores que vocês também acompanham. Um negócio pode ter uma vantagem competitiva hoje, não quer dizer que tenha uma vantagem competitiva para sempre. Ou seja, amanhã, por isso é que a análise fundamental é tão importante e irmos acompanhando os títulos. Claro. Porque nós podemos hoje dizer que a empresa A ou X tem uma vantagem competitiva e daqui a 5 anos acontecerá alguma coisa e chegarmos à conclusão que ela está a deteriorar e que... A história recente tem alguns exemplos. A Nokia durante muito tempo teve vantagens competitivas, a Kodak, a Motorola e enfim, e não são empresas que tiveram o seu auge e agora e só para concluir aqui esta parte de como se encontram estes negócios e ligar isto à margem de segurança para fazer aqui uma analogia muito rápida. A margem de segurança no investimento é um bocadinho quando conduzimos. Nós sabemos que devemos aguardar distância para o carro da frente, porque nós podemos ter que travar por qualquer motivo. Porque o carro da frente travou e nós não estávamos a contar, porque apareceu um animal na estrada, por qualquer motivo. A margem de segurança é exatamente dar-nos espaço para acomodar isto. E no investimento, quando nós compramos ativos de grande qualidade e os compramos com algum desconto aquilo que valem, nós estamos a conquistar margem de segurança para o nosso investimento. E, portanto, não só dita a qualidade dos retornos que teremos a prazo, como nos reduz o risco. E uma parte significativa da margem de segurança tem que vir da qualidade que o ativo tem, que é exatamente o balanço sólido, as vantagens competitivas, retornos elevados e as boas equipes de gestão. E então, com base nestes princípios, nesta filosofia de investimento, se quisermos, que a Casa de Investimentos foi fundada, Emília? Sim, é isso. A Casa de Investimentos foi fundada exatamente por isso. No meu regresso a Portugal, não queria voltar a trabalhar num banco, queria ter um negócio em que fizesse com o dinheiro das pessoas aquilo que gostava que fizessem com o meu, porque eu também dei para uma série de festas, quando me geriram o dinheiro e festas aqui no sentido negativo, porque também perdi dinheiro em todo lado. E, de facto, aquilo que nós fazemos, e este ano escrevemos na nossa Assembleia Anual, entregamos um manual do investidor aos nossos clientes, que é não mais, não menos do que uma promessa, a promessa de não nos desviarmos do caminho, de traçamos este rumo, é isto que nós vamos, é o foco na criação de valor a longo prazo, é isto em que estamos focados, quer na gestão de carteiras individuais, como fazemos para particulares ou empresas, quer através de fundo PPR, que fez, aliás, agora no dia 1 de outubro, 3 anos, e mostrar que este alinhamento de interesses, em que nós também somos co-investidores do fundo, em que nós não temos mais nenhum negócio que tenha qualquer conflito com este, nós não temos mais negócios, mais nada, e que efetivamente estamos motivados para criar riqueza a longo prazo. Porque se fizermos isto bem e não nos focarmos no curto prazo, o longo prazo é o melhor para nós também. Como acionistas, é o melhor para os colaboradores, porque trabalham numa empresa melhor e, portanto, é o melhor. E partilhar este conhecimento com os clientes. Portanto, na verdade, este é o melhor emprego do mundo, porque nós podemos estudar, investir e ensinar. E é isto que nós queremos fazer sem presunção, mas com a ideia de ajudar as pessoas a construir um futuro seguro, um futuro muito melhor. E nós, curiosamente, no nosso fundo temos quase 4.600 clientes, agora ao completar os 3 anos, e 9% deles têm menos de 18 anos e investem num fundo PPR, que supostamente é para a reforma, e a maior parte das pessoas não ganha dinheiro, infelizmente, ao investir no PPR. Por isso, é importante que as pessoas tenham conhecimento, saibam que podem transferir as PPRs, que podem investir na melhor classe de ativos, que devem fazê-lo a longo prazo, que a poupança o que poupamos é um nível de importância que estamos a dar ao nosso futuro. Nós estamos a criar liberdade para a nossa vida, para tomar decisões, para deixar o emprego que não gostamos, para nos reformarmos mais cedo, o que é que seja que cada um quer, mas nós trabalhamos para que os nossos clientes se sintam seguros, com risco limitado, saibam o que estamos a fazer e fiquem connosco a longo prazo. E a partilha de conhecimento de que falaram é também, obviamente, o objeto ou objetivo deste podcast, o Investidor Inteligente.
o podcast da Casa de Investimentos. Termina aqui mais um episódio. Este foi mesmo dedicado àquilo que é filosofia de investimento e voltaremos, obviamente, no próximo episódio com outro tema. Provavelmente não sabemos ainda se vamos olhar para um setor, se vamos fazer um duelo entre empresas concorrentes ou se vamos olhar para temas mais transversais macroeconómicos. Fica por aqui este episódio. Até ao próximo. Até lá.